o dia que eu disse, chega de sofrer. Foi em 2015. Eu tinha me separado do meu segundo casamento e minha mãe tinha morrido. Já fazia 2 anos isso. Eu não aguentava mais sofrer. Meu cachorrinho, que era meu filho cão, estava numa guarda compartilhada muito complicada, difícil. Imagina, término de casamento, guarda compartilhada, enfim. Eu não aguentava mais chorar. E eu fazendo terapia com uma psicóloga. E toda semana eu chegava lá com a psicóloga e chorava, e contava as mesmas coisas. Eu não me aguentava mais. Aí eu falei pra ela assim, quanto tempo vai durar isso? Porque nem eu me aguento mais. Toda semana eu chego aqui e falo as mesmas coisas. Ela disse, Miti, você tá de luto, né? E um luto duplo, né? Então, da sua mãe e da morte do seu casamento. Então, isso dura em média 6 meses a 1 ano. Eu falei, o quê? Eu vou ficar sofrendo esse tempo todo? Não, nem pensar. Aí saí de lá, virei para Deus. Nessa época eu era espírita, então eu acreditava que existia um Deus acima de mim. Hoje isso está completamente diferente. Deus está dentro de você, mas não é esse o propósito hoje. E eu virei e falei assim, olha só, cara, eu não matei, não roubei, não esfolei. Porra! Por que você está fazendo isso comigo? Eu achava que era ele que estava fazendo isso comigo. Eu disse, dá licença, me dá uma luz. Traz coisas diferentes para mim, porque eu não aguento mais sofrer. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu computador e aí eu comecei a ver. Isso foi em 2014. Comecei a ver coisas assim, do tipo Ho'oponopono, meditações de Luiz e Rei, EFT, que é uma técnica de acupuntura por toque. E comecei a fazer. E isso foi me levando para mais técnicas. Aí eu comprei o método Silva de controle da mente, fui acessando outras técnicas, outras ferramentas. A única que eu comprei nessa época foi o método Silva de controle da mente. Mas isso me levou a mais pesquisas na internet. E aí eu acabei achando o Theta Healing, que é uma técnica americana que você acessa as ondas cerebrais Theta e você, na meditação, você muda o que não está funcionando para você. Durante 8 meses, eu fiz vários cursos do Theta Healing, quase todos os cursos do Theta Healing. Mas eu continuava na dor e no sofrimento. Eu continuava com a minha mente lógica interferindo e dizendo assim, por que que você... Olha a pergunta. Por que que você continua desse jeito, Mitzi? Por que que eu continuo sofrendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que ele me traiu? Por que que ele terminou comigo? Era essa a minha neurose. Quando você vai pro porquê, você está se achando errada. Então era isso que eu achava, que tinha alguma coisa errada comigo. Então eu queria corrigir. No teto eu não consegui corrigir, porque não era correção. Mas aí eu descobri uma ferramenta chamada barras de Access, que são 32 pontos que ao serem tocados na cabeça eliminam trauma, mágoa, raiva. E aí eu vi um vídeo do Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, falando sobre a técnica e mostrando slides de tomografia, como que isso funciona, como que a técnica funciona no cérebro. Eu falei, uau, isso é pra mim. É disso que eu preciso. Fui fazer o curso de barras de Access. E veja bem, nessa época eu era uma funcionária pública, estadual, ganhando uma mixaria. Tinha sido assessora de governo, onde eu ganhava mais, mas trabalhava pra caramba, ralava o cu na ostra. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era um sufoco. E eu achava, como assistente social, eu achava que eu não tinha dom para mais nada, a não ser para ser assistente social, porque eu conhecia o Sistema Único de Saúde como a palma da minha mão. Então, eu achei que era isso a minha vida, estava fadada a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava angustiada, dizendo, não é possível, tem que ter mais alguma coisa para eu ganhar mais dinheiro, não é possível. Aí eu ficava buscando trabalho dentro do serviço público, porque a minha limitação era isso, era só serviço público, serviço público, serviço público. Fica com essa informação aí. Quando eu fiz o primeiro curso de barras, logo no curso, a gente faz 2 sessões e recebe 2 sessões. Quando, na verdade, a gente recebe 4, porque quem faz a sessão também recebe. É concomitante a liberação dos programas, processos, enfim, crenças, padrões de comportamento. E daí eu saí de lá, assim, meio que
flutuante, sabe? Aí eu falei assim, tem alguma coisa diferente em mim. E aí cheguei em Belém, eu fui fazer o curso no Rio de Janeiro, quando eu cheguei em Belém eu estava totalmente diferente. Eu falei, gente, eu não sabia explicar, mas eu sabia que eu estava mais calma, mais relaxada. Algumas coisas que eu encrencava, já não estava mais encrencando dentro de casa, um tapete que vivia enrolado, eu joguei o tapete fora. Algo assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer mais disso. Só que não tinha ninguém em Belém. Barras era 2015, foi logo o início de Access Consciousness no Brasil. Então não tinha ninguém. Aí eu falei, putz, eu tenho que encontrar alguém para trocar esse negócio, porque eu quero. Na minha cabeça eu continuava insistindo que eu era uma simples funcionária pública e que eu não ia conseguir fazer mais nada além de ser funcionária pública. Aí chamei uma amiga que eu conheci, que foi para Belém, deu a segunda turma de Barras, eu fiz a segunda turma, para ver se tinha alguém que dentro de Belém trocava Barras comigo. Não. As pessoas que foram para lá, a maioria eram de fora. E eu continuava no desespero querendo receber Barras, eu queria trocar, né? Porque quem pratica Barras, quem se forma, a gente acaba criando grupos para trocar. Nada. Aí eu disse, putz, Grila, eu não acredito nisso. Bom, vou ter que me formar para poder qualificar pessoas para poder trocar Barras. Veja que o meu foco era sempre eu trocar, eu não aguentava mais sofrer, e aquilo eu sentia que liberava. Mas ainda não estava como eu queria. Aí eu fui para o Rio de Janeiro de novo, fiz o terceiro curso, me formei facilitadora de Barras e comecei a dar curso. Aí teve uma virada de chave. Que no momento que eu comecei a dar curso de Barras, nessa época eu trabalhava no IML, então eu trabalhava 12 horas, folgava 36, ainda dava plantão extra, final de semana e feriado, para ganhar mais dinheiro. Nessa época eu ganhava R$500 de plantão extra, só que não era 500 porque reduzia imposto de renda e sei lá mais o que, taxa não sei das quantas, ficava aí por uns 400 e pouco. E na época o curso de Barras custava R$980, eu acho. Se eu desse um curso de Barras para uma pessoa, eu já cobria praticamente 2 plantões. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu falei, eu vou associar algo que eu gosto, que é ter alguém para fazer Barras em mim, e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Gente, que coisa maravilhosa. Veja, olha o estalo. E aí eu comecei a dar curso de Barras e continuei praticando Barras. E foi em 2016 a minha virada de chaves. De 2014, 2015 eu fiz qualificação de Theta Healing e Barras. E 2016 eu fiz uma qualificação. Comecei a trilhar as ferramentas de Access Consciousness. E aí minha vida mudou. Porque aí eu comecei a dar aula de Barras, de processos corporais, que são maravilhosos. E decidi me tornar maestro, que é uma modalidade do Access, que você orquestra a energia nos corpos das pessoas, você acessa todos os corpos sutis, e onde quer que o teu corpo sutil esteja bloqueado em qualquer dimensão, vai lá e desbloqueia. Pum! E eu fui uma das 5 primeiras no Brasil. Aquilo ali mudou a minha vida. E ali eu percebi que eu não era mais uma simples funcionária pública, eu já era algo muito maior. E aí continuei. E foram 8 anos de Access Consciousness. Até eu entender que Access Consciousness é acesso à consciência. E eu acessei a consciência de que eu não precisava de ferramenta nenhuma para ser eu. Mas, com toda a gratidão, a Access, como esse conjunto de ferramentas, a Gary Douglas e Dan Heer, que é o fundador e o cofundador de Access, que são pessoas maravilhosas, que meu eterno respeito e amor por tudo que eles fizeram por mim e para mim, que eles fizeram muito, pessoalmente. Então, chegou um momento que eu disse, espera lá, eu antes de conhecer a Access, eu tinha uma opinião fixa de que eu era uma simples funcionária pública e que eu não poderia fazer outra coisa a não ser aquilo. Preste atenção nisso. Depois de 2016, eu disse, não, pera lá. Eu escolho ser diferente.
Então, a partir de agora, eu vou ser uma facilitadora de barras, facilitadora de processos corporais e terapeuta de Access. Na época, eu pensava isso, terapeuta. Mas Access Consciousness não é uma terapia. Ela funciona como tal, mas ela não é uma terapia. E aí eu vou contar a história no próximo vídeo.